promete a alvorada, e das nuvens sombras dissipar. Sombras, Deus está na sombra. Firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está na sombra. Não te deixará lutar em dor a só. Quando à tarde o tédio me rodeia, no silêncio do escurecer, eis que então Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz-me esquecer. Sombras, Deus está na sombra. Firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está na sombra. Não te deixará lutar em dor a só. Se as sombras cobrem o horizonte, mesmo que o sol não possa ver, em Jesus encontro o refúgio das tormentas deste meu viver. Sombras, Deus está na sombra. Firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está na sombra. Não te deixará lutar em dor a só. Amém. Amém. Obrigada, irmã Elda. Vocês estão me ouvindo? Sim? Maravilha, né? Ter a certeza de que Deus está em todos os momentos das nossas vidas, né? Sejam nos alegres, nos tristes e sombras. Deus está nas sombras. Firme é o seu amor em cuidar de nós. Em Jesus encontrar refúgio. Todas nós possamos ter essa certeza, né? Agora eu passo a oportunidade para a nossa irmã Leila, ela é da igreja de Uberaba, Minas Gerais. Muito obrigada pela sua visita, sinta-se à vontade e a oportunidade está com você, irmã Leila. Agora estão ouvindo? Ok. Boa noite, irmãs. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite, né? A Luciana disse que eu iria me apresentar, mas ela até já falou, né? Eu sou da Casa de Oração do Beija-Flor, aqui em Uberaba, Minas Gerais, né? E eu sou irmã da Agnes, todo mundo conhece muito bem, ela já esteve muitas vezes aí, que eu sei, né? Eu creio que eu não conheço muitas irmãs a Edituriação, mas uma coisa eu posso dizer, o amor que nós temos pelo nosso Salvador nos une como uma grande família, não é? Então, a gente se sente à vontade, onde o nome de Cristo é anunciado, onde a palavra de Deus é aberta, a gente sempre sente que está entre irmãos e irmãs, né?
A Regina me fez o convite para compartilhar a palavra essa noite, e ela sugeriu que nós pensássemos no tema vida. Aí eu fiquei pensando e orando, e Deus foi direcionando os meus pensamentos. Então, vida. O que é vida? Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ler um versículo em Tiago, capítulo 4, e versículo 14. Tiago 4 e 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e que logo se dissipa. Eita! E nós nos apegamos tanto a essa coisinha vida, nós damos tanto valor à vida, e olha o que a Bíblia fala sobre a nossa vida, que não passa de uma neblina. Aquela coisinha difusa, que num momento está aqui, no outro já se foi. Nem tem como pegar na mão. E ainda lemos um outro versículo em 1 Pedro 1 e 24. 1 Pedro 1 e 24. Diz o seguinte: porque toda a humanidade, ou toda a vida, é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mais uma constatação sobre o que é a vida. E aqui o versículo diz que é uma florzinha que nasce, desabrocha, seca e cai. Então, irmãs, se a vida é algo assim tão passageiro, tão curtinho, nós temos que aproveitar o máximo enquanto nós temos essa vida, não é verdade? Aproveitar? Como assim? Fazer o quê? Agir como? Vamos ver um versículo lá em Efésios capítulo 1, de 4 a 6. Eu vou pegar um pedacinho do versículo 4 e um pedacinho do versículo 6. Efésios 1 e 4. Deus nos escolheu, versículo 6, para louvor da glória da sua graça. Deus nos escolheu para louvor da glória da sua graça. Mais um versículo em 1 Coríntios 10 e 31. 1 Coríntios 10 e 31. Diz o seguinte: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Acho que está bem claro, né? A nossa vida aqui nesse mundo, seja o que nós fazemos, se é comer, se é beber, dormir, trabalhar, viajar, costurar, fazer tricô, fazer crochê, tudo é para a glória e honra do nosso Deus. E Deus nos escolheu, como nós vimos lá em Efésios, Deus nos escolheu com esse propósito. E como é que eu vou mostrar ao mundo que o meu objetivo de vida é dar glória e louvor a Deus? Eu tenho que buscar uma vida de crescimento espiritual, eu tenho que buscar uma vida de santificação, eu tenho que buscar uma vida de adoração. E aí eu pergunto, será que eu estou buscando crescimento? Será que você, irmã, está buscando crescimento e santificação? Será que nós estamos buscando ser mais semelhantes ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Nós temos na Bíblia o exemplo de um homem que viveu uma vida de adoração. Esse homem é Abrão. E a prova disto são os muitos altares que ele construiu ao longo da sua vida. O altar representa uma parada na nossa vida, uma parada diante de Deus, com um único objetivo: louvá-lo e adorá-lo. O altar é um símbolo de adoração e de consagração. No Velho Testamento, o altar é um sinônimo de uma vida espiritual plena, de uma vida com Deus. E nós sabemos, porque a própria Bíblia nos diz, que Abrão foi chamado amigo de Deus, né? E essa amizade, essa comunhão foi marcada por acontecimentos bons, acontecimentos ruins, e também pela construção de altares. Esses momentos em que Abrão parou simplesmente para adorar o seu Deus. E uma outra coisa
que me alegra muito é que a adoração não depende de instrução. Eu não preciso ser uma PhD para saber adorar a Deus. Depende, sim, do quanto eu conheço o meu Deus, do quanto eu ando nos caminhos dele, nessa vida tão curtinha que ele me deu aqui na Terra. Lá na terra de Ur, Abraão estava acostumado com deuses, muitos deuses e muitos altares. Apesar da gente saber isso pela história secular, Josué menciona esse fato, quando ele fala sobre os deuses de Ur. Então, olha Josué 24:2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abrão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Então, Abraão cresceu em um ambiente de idolatria. Mas, lá em Gênesis 12, nós vemos que as coisas mudaram para Abraão. Deus chamou Abraão. Deus tirou Abraão ali daquela terra pagã. E, nesse momento, Abraão começa a viver uma nova etapa na sua vida. O seu pai, Tera, era da descendência de Sem, o filho de Noé, que foi abençoado por seu pai. Mas nós não lemos de Deus falando com Tera. E foi somente depois da morte de Tera que Deus falou com Abraão. E nós lemos lá em Gênesis, capítulo 12, e nós vamos pegar vários versículos aqui em Gênesis, então vamos abrir as nossas Bíblias, Gênesis 12, versículos 1 e 2. Gênesis 12, 1 e 2. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Palavras lindas e promessa linda, né? Deus falou com Abraão, Deus fez essa promessa a Abraão, e Abraão ouve a voz de Deus e obedece. Eu fico imaginando, né, na época, a falação de todo mundo, né? Uai, mas você vai mudar daqui? Você vai para onde? E a resposta dele, não sei. Você vai fazer o quê, Abraão? Também não sei. Mas você vai deixar tudo para trás, Abraão? Vou. E Abraão estava decidido e saiu, não exatamente como Deus falou, porque ele levou junto o seu sobrinho Ló. E nesse mesmo capítulo, Gênesis 12, no versículo 7, nós vemos do primeiro altar que Abraão construiu. Esse é o altar da promessa que ele construiu em Siquém. Vamos ler Gênesis, no mesmo capítulo 12, versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. E ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. A motivação de Abrão, nesse momento, era adorar a esse Deus que lhe aparecera lá na sua terra, né, na terra de Ur, e novamente agora. Lá na terra de Ur, Deus lhe fez promessas, e essas promessas foram reafirmadas agora, né? Abraão estava conhecendo a Deus, era muita coisa nova para ele. Mas mesmo imaturo espiritualmente, ele sentiu o desejo de adorar a este Deus que estava fazendo uma reviravolta na sua vida e que fizera a ele uma promessa que seria cumprida só no futuro e numa terra distante, né? Em outro lugar. Irmãs, Deus faz muitas promessas para nós também. Aliás, a nossa Bíblia está recheada de promessas que o nosso Deus faz para nós. E será que nós aceitamos essas promessas? Será que nós agimos no nosso dia a dia firmadas nessas promessas? Será que nós somos agradecidas e adoramos a Deus como Abraão fez? A maior promessa que nós já recebemos, porque ela já foi cumprida de forma contundente, a morte do Senhor Jesus Cristo. Irmãs, foi algo real. E a morte de Cristo e a sua ressurreição trouxeram para nós a salvação e a vida eterna. Será que só isto não é o suficiente para a gente tirar tempo para adorar? Abraão, lá no Velho Testamento,
um homem que até esse momento não tinha um histórico de fé. Nós lemos de Saulo no Novo Testamento, um perseguidor dos cristãos. E nós, hoje, mulheres cheias de pecado, mas purificadas no sangue de Cristo. Sabe, não havia nada em Abrão, não havia nada em Saulo, não há nada em nós de qualidades espirituais que pudessem atrair a Deus. Mas ele, na sua infinita graça, ele escolheu Abrão, ele escolheu Saulo, ele escolheu a mim e ele escolheu a você. Para quê? Como nós vemos lá no versículo de Efésios, para louvor da glória da sua graça. E uma perguntinha, então, para nós, irmãs. Como está a minha vida de adoração? Como está a sua vida de adoração? Já que nós fomos criadas para louvor da glória da sua graça. E a história de Abrão continua. Ele continua a caminhada dele rumo ao leste. E nesse mesmo capítulo 12, no versículo 8, nós lemos do segundo altar. E este é o altar da separação, o altar da comunhão. Vamos ver Gênesis 12 e 8. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Este altar foi construído entre dois lugares que têm nomes interessantes. Betel significa a casa de Deus. E Ai significa monte de ruínas. Por isso que esse altar fala de separação. Separação daquilo que ficou para trás, da vida antiga, da idolatria que existia lá em Ur. Rumo a Betel, a casa de Deus, a comunhão, o futuro, as bênçãos que o esperavam, aquelas bênçãos que Deus tinha prometido a ele. E nas nossas vidas, irmãs, se nós estamos preocupadas com uma vida de adoração, se nós estamos ligadas ao altar, parando diante do altar para render adoração a Deus, isso acontece porque a cruz de Cristo nos separa do mundo e tudo que há no mundo. A cruz põe o mundo para trás e faz uma separação entre as trevas, que é o passado, e a luz presente e futura. A cruz faz uma separação entre a vida antiga e a nova vida. A cruz nos aponta para a luz da casa de Deus, Betel. E a minha vida antiga, aquele monte de ruínas, é passado, ou deveria ser. Será que é mesmo passado para mim e para você? Será que nós estamos a caminho de Betel, a uma vida vivida na casa de Deus? E logo em seguida, houve uma fome na terra. E sem buscar a orientação divina, Abrão vai para o Egito. E lá no Egito, ele e Sara entraram numa confusão, mentiram após fazer um acordo entre os dois, sabe aquela coisa de meias verdades? E Sara vai parar lá no palácio de Faraó. E Faraó é punido com doenças, ele e sua corte. E no final dessa história toda, Abrão e Sara acabaram expulsos do Egito e voltam para trás, né? Para onde? Para Betel. E ali em Betel, Abrão invoca o nome do Senhor novamente, mas ainda não constrói nenhum altar. Irmãs, pensando bem, todo o tempo que Abrão e Sara ficaram no Egito, houve um acréscimo de bens, houve um aumento de riqueza material, mas, sabe, não houve um altar. No período que eles ficaram no Egito, não houve adoração, não houve louvor, não houve gratidão no período que eles estavam ali no Egito. E aí eu pergunto, será que nós estamos andando pelo Egito da vida? Mais preocupadas com conforto material, com riquezas, a ponto de esquecer do altar,
a ponto de esquecer da adoração. E nós vimos, pela história de Abrão e Sara, que para eles isso só trouxe prejuízo. Muito prejuízo, tempo perdido, vergonha, muita vergonha e um mau testemunho. Irmãs, não nos esqueçamos, a nossa vida é curta. Nós já vimos, é uma neblinazinha. E ela tem que ser vivida para louvor da glória da sua graça. Aí vem o terceiro altar. Esse é o altar da aliança, o altar do recomeço, em Hebrom. Nós lemos sobre ele em Gênesis 13 e 18. E diz o seguinte, Gênesis 13 e 18. Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Depois que eles voltaram do Egito, aconteceu aquela separação entre Abrão e Ló. Lembra quando Ló escolheu a Campina Verde, a cidade de Sodoma e Gomorra, e Abrão foi, então, na outra direção. Então, o Senhor volta a falar com Abrão. Agora, Abrão estava só com a esposa, sem familiares. E Deus reafirma a promessa, e Abrão escolhe morar, então, perto dos carvalhais de Manre, em Hebrom. É um recomeço. Depois da queda, depois da vergonha que ele passou no Egito, depois de andar nos próprios caminhos, tomando as próprias decisões, sem ouvir a orientação de Deus, depois de fazer muita coisa ruim, Abrão tem uma nova chance, um recomeço. E, irmãs, a cruz de Cristo nos permite recomeçar sempre e nos habilita para uma vida de comunhão e adoração. O arrependimento, a confissão na nossa vida nos dão uma recarga, né? E é uma oportunidade de um recomeço, assim como Abrão também teve. Muitos anos se passaram, houve a destruição de Sodoma e Gomorra, o nascimento de Ismael, a repetição daquela vergonha que passaram no Egito com Faraó, mas agora com o rei Abimeleque. Veio o nascimento de Isaac, e agora chegamos ao quarto altar. Este é o altar da provação, o altar da entrega em Moriá. Nós lemos sobre esse altar em Gênesis 22, versículos 1 e 2. Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abrão à prova. Ele disse, Abrão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Esse é o último e o mais importante altar que nós lemos na vida de Abrão. Aqui ele se rende totalmente a Deus. Ele está sensível à voz de Deus. Ele já está mais maduro espiritualmente. Ele conseguiu entender, confiar e obedecer cada instrução. E ele consegue seguir esse passo doloroso que o levaria a sacrificar o próprio filho, o único filho. Mas ele fez tudo isso com muita fé e com muita confiança. Nós vemos aqui, neste momento da vida de Abrão, um homem que adorou no momento em que ele oferecia a Deus aquilo que lhe era mais precioso. E lendo o relato deste altar, nós vemos 3 coisas que são necessárias para que nós tenhamos uma vida de adoração. A primeira coisa é o sacrifício. Nós vemos isso em Gênesis, nesse mesmo capítulo 22 e 2. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Irmãs, nós estamos falando do sacrifício do próprio filho. Aquele filho que era a promessa de Deus para que ele tivesse aquela descendência tão numerosa. Era o que Abraão tinha de mais precioso. E o que é que eu tenho de mais precioso que teria que ser sacrificado? Hoje não há mais sacrifícios como no Velho Testamento. Mas o que Deus pede, irmãs, é sacrifício de nós mesmas.
sacrifício dos nossos desejos, dos nossos interesses, do nosso tempo, do nosso dinheiro. E isso, de certa forma, vai contra a filosofia desse mundo, que hoje apregou que eu sou a pessoa mais importante, que eu mereço tudo de melhor, que eu sou a primeira em tudo, eu tenho que olhar para mim antes de qualquer outra coisa. Mas, irmãs, Deus requer de nós, hoje, sacrifício, para que haja santificação na nossa vida. Vamos pensar na questão do tempo. Deus exige de nós sacrifício com relação ao tempo que nós damos a Ele. Tempo de adoração, tempo de intimidade, tempo de joelhos, tempo de estudo, tempo assim, de me derreter na presença de Deus em adoração. Irmãs, sem sacrifício não há adoração verdadeira, é impossível. E vamos ser sinceras, quando nós queremos fazer alguma coisa, a gente consegue o tempo, não consegue? Então, nessa vida curtinha que nós temos, essa neblinazinha, essa florzinha que cai e seca, vamos, irmãs, querer ter o tempo para adorar o nosso Deus, para poder ter uma vida de adoração. E eu posso afirmar que, com certeza, o benefício vai ser totalmente nosso. Uma segunda coisa que nós vemos nesse sacrifício, nesse altar de Abrão, é a disposição e a obediência. Deus deu a ordem. E olha o que nós lemos nesse capítulo 22, no versículo 3. No versículo 2, Deus disse para ele, pegue o seu filho, o seu único filho, e vai. Versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãs, Deus deu a ordem e ele partiu. A Bíblia diz na manhã seguinte. Abraão não retrucou, Abraão não contestou, Abraão não discutiu, mas, Senhor, é o filho da promessa, é o único filho, é aquele que o Senhor prometeu que dele a minha descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Eu não tenho como ter outros filhos, o Senhor prometeu, eu não posso fazer isso. Abraão não disse isso. E também ele não protelou. Então tá bom, daqui 15 dias eu vou, daqui 1 mês. Não. A Bíblia diz, na manhã seguinte, ele foi. Como está a minha disposição, a sua disposição e obediência com relação às coisas de Deus? Quando Deus me chama, será que eu atendo e obedeço imediatamente? Eu acho que muitas vezes não. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente bota uma carinha de santa e a gente fala assim, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu queria ir visitar aquela irmã, ajudar aquela outra que está acamada, ir em tal lugar, fazer um bolo para levar para fulana que tem aquele monte de filhos, ou fazer um estudo com aquela irmãzinha que está interessada, hospedar o casal que vai chegar aí no final de semana, estudar a palavra. Mas, e aí a gente faz aquele mais comprido, né? E apresentamos uma lista de prioridades. É isso mesmo, uma lista de prioridades, porque prioridade é aquilo que é mais importante, não é? E, infelizmente, muitas vezes, Deus, o seu reino, é aquilo que está lá no final da minha lista de prioridades. Eu acho que nós precisamos pegar essa lista e virar de ponta cabeça. E muitas vezes, irmãs, são até coisas legítimas que estão nessa nossa lista de prioridades. Casa, trabalho, estudos, família. São essas coisas que são legítimas, que estão tomando o primeiro lugar. Mas eu tenho que dar um jeito de organizar essas coisas. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 6:33? Diz o seguinte, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Esse versículo, ele vem ao final de uma conversa em que Jesus fala aos discípulos sobre a beleza da roupagem do lírio,
Ele fala sobre os passarinhos que não ficam sem alimento, que nenhum cai sem que Deus saiba, como Deus cuida deles. Quer dizer, o Senhor Jesus estava apresentando a eles essas situações que nós damos tanto valor. Roupa, comida, sustento. Aí Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas, a roupa, a comida, o sustento, lhe serão acrescentadas. Vocês já provaram isso, irmãs? Eu já. Eu posso falar com toda certeza, porque eu já tenho provado dessa promessa. Muitas e muitas vezes eu olhei o pote de arroz em cima do armário e eu pensei, não vai chegar ao fim do mês. 4 filhos com milhões para comer. Mas, irmãs, esse pote chegava até o fim do mês. Às vezes até entrava no mês seguinte e ninguém ficou com fome. É coisa séria, irmãs, muito séria. E, infelizmente, muitas vezes, nós estamos brincando de ter uma vida espiritual. Nós não estamos levando a sério esse depositar da nossa confiança em Deus, e esperar que Ele nos ajude, que Ele mostre-nos o caminho e que Ele nos dê o sustento necessário. Terceira coisa que nós vemos nesse altar é reconhecimento do poder de Deus. Sabe, não é à toa que Abrão está incluído lá naquele rol de Hebreus 12, aquela lista de homens de grande fé. Numa situação em que Deus manda ele sacrificar o seu próprio filho, seu único filho. Olha o que ele diz em Gênesis 22:5. Ele fala para os seus servos. Então disse aos servos, esperem aqui com jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Voltaremos, está no plural. Uai, mas Abraão não ia sacrificar Isaac no altar, como Deus havia ordenado? E olha no versículo 8, um pouquinho abaixo, quando Isaac pergunta para o pai dele, pai, nós temos aqui a tocha de fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E o pai dele diz, Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Apesar de toda a tensão que envolvia esse momento tão importante na vida de Abraão, ele estava tranquilo. A sua confiança em Deus era 100%. Eu fico pensando nessa história e eu acho que Sara não sabia do que estava planejado para essa viagem. Porque se ela soubesse, eu creio que ela teria feito algum drama, como qualquer uma de nós faria numa situação assim, né? Ó, eu vou ali no monte para sacrificar o nosso filho, imagina. Mas para Abrão, Deus tinha o controle total da situação. E a fé de Abrão, nesse momento, era tão forte que na cabeça dele, mesmo que ele traspassasse o filho com aquele cutelo, Deus o traria de volta à vida. Puxa, mas que fé! Quando a gente pensa numa situação assim, eu digo, a minha fé está muito pequena em comparação com essa. Eu acho que todas nós poderíamos dizer a mesma coisa, né? Será que nós cremos, irmãs, realmente que Deus resolve todas as situações? Será que nós confiamos nele, que por mais difícil que seja, ele vai resolver? Claro que ele resolve. Ele resolve a seu modo, a seu tempo. E se por acaso nós somos culpadas por termos sido a causa desse problema, Deus vai nos fazer sentir primeiro uma disciplina. Mas quando ele está no controle, irmãs, nós não precisamos temer, nós precisamos ter fé. Como essa situação de pandemia que nós vivemos hoje. Deus sabe, ele controla. E a seu tempo, tudo vai terminar. Irmãs, o sacrifício, a disposição e a obediência e o reconhecimento do poder de Deus vão fazer uma diferença muito grande na minha vida, na sua vida. E essas vidas serão transformadas em vidas de adoração
vidas para louvor da glória da sua graça. Queria ler um versículo de Romanos 12, bem conhecido a todas nós, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãs, vou falar irmãs para a gente prestar atenção que as palavras estão sendo ditas a nós. Portanto, irmãs, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus as transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não poderia deixar de ler esses versículos, né? Quando nós falamos de altar, esses versículos resumem bem, de uma forma clara. Parece que até foram escritos para nós hoje, né? Não se amoldem ao mundo, não entrem na forma do mundo, não queiram ser como o mundo é, não queiram adotar os padrões do mundo. É preciso que Deus nos transforme, para que haja realmente uma transformação, uma mudança total. Eu tenho aqui escrito na margem da minha Bíblia a palavra borboleta. E toda vez que eu leio esses versículos, eu penso no exemplo da borboleta. De lagarta feia, um bicho asquerosinho, né, que muita gente não gosta nem de chegar perto, quanto menos pegar na mão. Mas aquele bicho feio se transforma naquela coisa tão linda, delicada que é a borboleta. Imaginem, irmãs, como será a nossa vida se nós buscarmos de verdade essa transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer fazer. Ele só não faz porque ele não é intrometido. Ele não entra se nós não o chamamos para que ele entre para fazer essa mudança, essa transformação na nossa vida. Eu me rendo, eu sou transformada, e aí vai haver uma mudança de identidade. Nós lemos em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não sou mais eu, é Cristo transparecendo através da minha vida. E para eu viver uma vida para Deus, eu preciso, primeiro, que Ele trabalhe essa minha vida, que Ele realmente transforme, de lagarta em borboleta. E aí, irmãs, essa vida curtinha, uma neblina, uma florzinha, ela vai fazer sentido. Se estar sobre o altar é um sacrifício, a minha vida tem que ser uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício. Deus nos chama para uma vida de quebrantamento diante dele. E sabe, irmãs, uma vida quebrantada para Deus nunca será desperdício. Quando nós nos colocamos no altar e Deus trabalha em nós para nos transformar, ele tira o orgulho, a soberba, a vaidade, a mentira, a falsa santidade, ele nos despe, ele nos deixa totalmente vazias de nós mesmas, para que nós possamos ser preenchidas por ele. E só assim, irmãs, é que nós vamos ser úteis no seu serviço. Só assim que nós vamos ser essas vidas transformadas para poder viver para louvor da glória. E o que sobra no final de um sacrifício? As cinzas. E nós temos que ser essa oferenda que deixa cinzas no altar. Tudo aquilo que não agrada a Deus vira cinzas quando ele nos molda. Para quê? Para o cumprimento do seu propósito na nossa vida, mais uma vez, é viver a minha vida para louvor da glória da sua graça. Quando parecia que Abraão ia perder o seu filho, Deus providenciou o cordeiro. Irmãs, se a nossa vida é uma vida de altares, uma vida de adoração, nós não perdemos nada, nada, nada daquilo que sacrificamos. Pelo contrário, nós somos recompensadas, nós somos abençoadas, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu amo esse versículo, né? Muito mais, olha o tanto de
de superlativos, né, de coisa grande que nós temos aqui, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou até podemos imaginar, porque o nosso Deus é fiel. Se nós vivermos a nossa vida com o objetivo de engrandecer a Deus, cada minutinho que nós gastamos na presença dele, ele vai nos moldando, ele vai reforçando o nosso caráter, ele vai transformando a nossa vida à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Irmãs, essa obra, ela é contínua, ela não acaba nunca. Enquanto eu tiver vida, essa obra vai continuar. Um artesão, por exemplo, ele trabalha uma peça de barro. Quando ele fica satisfeito, que está do jeito que ele quer, do formato que ele coloca no forno para queimar e a peça fica pronta. Agora, na nossa vida é diferente. Nós somos barro vivo, nas mãos do grande oleiro. Enquanto houver vida, essa neblina tão frágilzinha que se dissipa num instante, essa florzinha que desabrocha e que seca e cai também em uma rapidez tremenda, enquanto o nosso propósito é viver para louvor da glória da sua graça, ele vai nos moldando, ele vai nos transformando. É um processo contínuo, só acaba na hora que a gente fecha os olhos aqui nesse mundo. Que Deus nos ajude a compreender a seriedade, a profundidade, né, que ele quer para a nossa vida. E que nós sempre tenhamos a disposição, a obediência para cumprir as suas ordens. Porque só assim nós vamos viver uma vida plena para o Senhor. Uma vida para louvor da glória, da sua graça em tudo aquilo que nós fazemos. Que Deus abençoe a vida de cada uma de nós aqui esta noite. Amém. Amém. Obrigada, irmã Leila. Que Deus continue usando a sua vida, te capacitando e te dando sabedoria para levar a mensagem dele. Agora eu gostaria de dar a oportunidade para a irmã Elda, que vai louvar. Irmã Elda, está com a oportunidade. Muito obrigada mais uma vez. E nesta noite que nós escolhemos ter esse altar, esse lugar virtual, onde você separou aí um lugar físico na sua casa para juntas adorarmos ao Senhor, eu quero apresentar um louvor em adoração ao doce nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir
sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Que possamos, em cada um dos nossos dias, adorar e bendizer o doce nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dando continuidade, eu gostaria de chamar a irmã Ângela para finalizar com uma oração. E em seguida, eu passo a oportunidade para Clara, para poder passar os anúncios e falar de Visa. Obrigada, irmãs, pela companhia de todas e que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma. As irmãs estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esta preciosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos neste momento reunidas em teu nome, para louvar o teu nome, para ouvir a tua santa e preciosa palavra, que tanto bem, tanto preenche os nossos corações das coisas que edificam e que louvam o nome do Senhor em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por cada uma das irmãs presentes, por essa rica oportunidade, Senhor, que o Senhor tem concedido. Oramos pela vida de cada uma delas, que o Senhor possa estar trabalhando esse assunto na vida de cada uma de nós, para melhor servirmos ao Senhor, para nos prepararmos para quando os tempos ruins, de instabilidade, de tristezas chegarem, nós possamos estar firmes e na rocha que é Cristo, Senhor. Obrigada, que o Senhor venha abençoar rica e abundantemente a vida da nossa irmã Leila, a palestrante do dia de hoje. Não a conhecia, Senhor, mas pela tua bondade, tua graça, estamos tendo essa oportunidade rica hoje, Senhor. Muito obrigada. Que não falte nada a ela, que ela sempre abençoada, sempre diante do altar do Senhor, assim como cada uma de nós, para buscar o melhor do Senhor para as nossas vidas. E também para que o Senhor olhe para nós e possa ver o nosso progresso, a nossa intimidade com o Senhor a cada dia que passa. Colocamos tudo aos teus cuidados, no precioso nome de Jesus. Amém. Oi, amor da mãe. Irmãs, vamos aos nossos anúncios, então. Só um minutinho. Vamos lá, então. Hoje, às 22 horas, né, temos lá o programa da Revista Servas no Ar, na Rádio Voz de Amor. É uma rádio online, então as irmãs podem colocar lá no Google Rádio Voz de Amor e acessar pelo celular ou pelo computador. Amanhã também, às 15 horas, mais um programa da Revista Servas no Ar, com a repetição às 10 da noite. Amanhã também temos nossa reunião de estudo bíblico, né, e oração, às 19h30. E domingo, nossa programação normal, né, presencial, né, casa de oração, na parte da manhã, e na parte da noite, nossa reunião online pelo Zoom. Agora, vamos ler nossa divisa?
Eu acho que eu já gravei aqui, vamos lá. Então, a primeira, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E agora, 1 Pedro 4:10. Servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Mais uma vez, né, a União Feminina em Turiaçu agradece a presença de todas as irmãs, que o Senhor possa abençoar cada uma durante essa semana. E estamos em liberdade para confraternizar, as irmãs podem abrir o microfone. A Raquel está presente? Maria Raquel está aí? Acho que não, irmã. Pelo menos eu não vi, não, aqui na lista. Ela tinha me feito um pedido, mas como eu estou com problema de saúde, de enfermidade na família, a gente fez uma live às 18 horas para estar intercedendo pelos familiares que estão mal. Então, ela me pediu que se eu entrasse primeiro do que ela, pedisse às irmãs para estar orando pelo filho dela, o Rafael, porque ele está com a Covid. E aí eu não sei, então, por que ela não entrou, porque ela disse que ia entrar. Talvez ela tenha tido alguma dificuldade, irmã, porque realmente eu estou olhando aqui na lista, olha, ela não entrou, né? Mas que a gente possa estar... Pode falar, irmã. Então, eu não pude entrar com tempo também, devido à nossa live, né? A Eldinha teve que sair primeiro, porque ela tinha responsabilidade de louvar, e eu fiquei mais para o final, atendendo. E aí, então, foi por esse o motivo de eu chegar atrasada e não poder fazer o pedido antes. Mas que todas as irmãs lembrem do filho da nossa irmãzinha Raquel, que está sempre conosco nessas e todas as reuniões de Turiaçu. Ela está bem aflita com seu filho, que está com Covid. E eu estou com uma sobrinha no CTI, e a minha irmã já há dias que está hospitalizada, e a minha outra sobrinha, graças a Deus, já está se recuperando, e o meu filho também já se recuperou. Mas tem passado muitas lutas esses dias com as enfermidades, mas nós sabemos que o Senhor quer que nós entreguemos a Ele, né? E Ele prova a nossa fé, como Ele provou Abraão, e vemos a bênção que foi, né? Então é isso, irmãs. Obrigada, viu? Desculpa. Irmã Benedita, né? O Senhor, né? Ele age através do Espírito Santo dele. E no início da reunião, né? A Luciana pediu para a gente orar por todos os enfermos. Então, Olha, nós oramos por todos os enfermos, viu? Então, estamos cobertos, né? Isso. Muito bem, querida. Sua mamãe está bem? Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite para todo mundo. E eu queria ter falado uma coisinha no final. Quando a Regina me convidou e pediu que eu falasse sobre o tema vida, que ela falou, porque no dia seguinte eu vou fazer mais um ano de vida. Então, amanhã é aniversário, né, da Regina Selle, né? Isso. Abençoe a vida de muita gente também, né? Que Deus abençoe ela, né? Amém. Boa noite a todas. Boa noite também. a todas. Boa noite. Boa noite, irmãs. Também boa noite, irmãs. Que Deus abençoe a todos nós. Boa noite a todas. Bom descanso.
Amém.